Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui reunidos neste momento para darmos início ao nosso culto, pedindo a Deus que esteja iluminando a todos, esteja guardando, protegendo, e que nós estejamos aqui com o intuito de louvar ao Senhor. Que Deus abençoe a todos e que sejam guardados neste momento e possamos estar preparados para ouvir a palavra de Deus. Vamos orar? Nós agradecemos, Pai, por este momento em que estamos aqui reunidos em Teu nome, para Te louvar, para Te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, a Tua igreja que se reúne agora e que possamos, Senhor, estar com o único propósito de Te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Nós queremos agradecer, Senhor Deus, por tudo que Tens feito em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Passamos a palavra ao presbítero Rafael, que irá dirigir o culto desta noite. Olá, meus irmãos. Saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos agradecer aos amados irmãos que têm nos acompanhado, que têm nos ajudado a levar a palavra de Deus a todos. E que em breve estaremos todos juntos, reunidos, lógico que numa quantidade menor, louvando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Vamos fazer uma leitura da palavra de Deus lá no livro de Romanos, capítulo 15, versos de 1 a 13. Romanos, capítulo 15, versos de 1 a 13. A palavra de Deus nos diz o seguinte: a imitação a Cristo, a simpatia e o altruísmo. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que se ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso, eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Que Deus aplique a sua santa palavra aos nossos corações. Vamos entoar o hino de número 52, Glória e Coroação. Saudade
de Deus eterno Pai, de Deus eterno Pai, ao grande autor da salvação, Só um instante, meus irmãos. Estou tentando virar a câmera. Bom, vamos fazer uma oração e passar a palavra ao pastor, que vai fazer a leitura do texto em que se baseará para a mensagem dessa noite. E logo em seguida ele também estará nos trazendo a mensagem. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te agradecemos, Senhor, por mais um dia em que as Tuas misericórdias, Senhor, se renovam em nossas vidas. Já te agradecemos, Senhor, pela semana que se inicia, pedindo, Senhor, que o Senhor derrame bênçãos, que o Senhor nos dê saúde, paz, amor, tranquilidade, e que possamos, Senhor, passar por tudo isso e daqui a pouco, e que neste momento, Senhor, o Espírito Santo de Deus seja o pregador da noite, seja quem vai fazer a leitura, seja quem vai conduzir os lábios do pregador, e que ele tome a frente de todos os trabalhos, Senhor. Nos livre de todo mal. No nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Passo a palavra ao pastor Aramilson. Convido os irmãos a abrir as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 24 a 33. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 24 a 33. Assim diz a palavra do Senhor. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao haveis de vestir. Não é a vida mais... Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam,
nem colhe, nem ajunta em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis mais, vós, muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Porquanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Que Deus abençoe a porção lida da sua palavra e que nós possamos aqui estar nessa noite meditando um pouco sobre as orientações de Deus de como devemos viver neste reino que está sendo construído e preparado para nós. Nós já vivemos aqui o reino de Deus, mas nós vamos ainda ir para o reino definitivo, aonde nós estaremos vivendo uma verdadeira paz, sem estar necessitando de estar buscando essa paz aqui na terra, porque Deus vai nos conceder essa paz da maneira que nós menos esperamos, ela chegará. O que nós vemos aqui nesse texto é que Jesus ensinou que a vida espiritual ela não pode ser remendada. Não é possível adaptar a vida com Jesus à sua vida religiosa antiga. É o que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 17, quando ele diz: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se as coisas se fizeram novas, não tem necessidade da gente estar vivenciando algo que nós não podemos, de maneira nenhuma, pregar, né? Nós temos que viver a nova vida. Mas também, Jesus ilustrou isso dizendo, ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo também em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde, e os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos, e assim não se perdem nem os odres, nem o vinho. Mateus, capítulo 9, versículos 16 e 17. A vida com Jesus, ela é uma nova vida. Ela começa na conversão, se confirma com a profissão de fé e o batismo, e vai se confirmando a cada dia. Porque depois disso tudo, nós temos que buscar a santificação a cada dia. Buscar a santificação é cada dia andarmos mais com Jesus. Estarmos imitando a Jesus. Alguém lembra o que nós já falamos na igreja? O que é ser cristão? É ser pequeno Cristo. Se você é um pequeno Cristo, você deve seguir aquilo que Jesus está nos orientando e nos ensinando. Por isso, meus irmãos, o texto de Mateus, capítulo 6, versículos 24 a 33, ele está no final do sermão ético de Jesus, conhecido como Sermão do Monte.
E Jesus apresenta uma nova forma de vida religiosa, reinterpretando a lei de Moisés. E nós precisamos seguir alguns passos. Precisamos seguir alguns caminhos para podermos alcançar. Nós devemos primeiro pensar quem nós seguimos antes. Quem eram aqueles que nos orientavam antes? Todos nós temos um Senhor. E tudo aquilo que se torna prioridade na nossa vida, tudo aquilo que se torna colocado à frente de tudo que possamos pensar, ocupa o lugar principal da nossa vida. É isso que vai dominar o nosso prosseguir, o nosso caminhar. E lá em Romanos capítulo 6, versículos 16 a 22, nós podemos observar o que Jesus quer nos dizer. Romanos 6, versos 16 até o verso 22, quando diz: Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Falo como um homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, e da maldade para a maldade, assim oferecerei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Esse Senhor que Romanos fala, trata até mesmo de nós. Você mesmo pode ser o Senhor da sua vida. Quando você assume totalmente o controle da sua vida, fazendo tudo o que lhe agrada, você passa a ser Senhor da sua vida. Quando o que determina as suas decisões são os seus próprios interesses ou desejos do coração, então você é seu próprio Senhor. Neste caso, o que vai determinar as suas atitudes são os pecados que moram no mais íntimo do seu ser. E olha que não são poucos não, meus irmãos. Você vai observar que muitas vezes dentro de você mora o egoísmo, a vaidade, os desejos impuros, a ganância, a cobiça, a vingança, a ira, a inveja. Tudo isso pode estar guardado dentro de você. E uma hora, se você não souber se controlar, você vai deixar sair. Precisamos tomar cuidado. Veja o que Jesus disse sobre isso. Pois é no interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios. Todas estas más coisas procedem de dentro e contaminam o homem. Está registrado em Marcos capítulo 7, versículos 21 e versículo 23. Meus queridos, nós temos guardado, infelizmente, dentro de nós o pecado. É o pecado que estraga toda a nossa vida. Ele está tão misturado com a nossa natureza, tão identificado com a nossa vida, que a Bíblia chama de nossa carne. Por isso que nós vimos muitas vezes, se nós queremos servir a Deus em espírito ou a carne, que são os pecados que nos rodeiam.
Não há como separar o ser humano da sua natureza pecaminosa, de maneira nenhuma, a não ser que Cristo faz a obra completa na sua vida. Nós não podemos deixar que isso venha manchar as nossas vidas, o nosso testemunho como cristão. O profeta desafia: pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas malhas? Então podereis também vós fazer o bem, habituados que estáis a fazer o mal. Jeremias 13, 23. Esse Senhor é o que nos separa de Deus e do seu senhorio. Isaías, capítulo 59, versículo 2. Isaías 59, verso 2. Diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Irmãos, nós não podemos de maneira nenhuma deixar que o pecado nos separe de Deus. Nós precisamos estar todo dia. E a palavra de Deus diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A tentação, ela não é pecado. Ela passa a ser pecado quando você se deixa levar por ela, que você deixa ela se tornar uma realidade na sua vida. Nós não podemos deixar que ela tome espaço na nossa vida. No próprio Pai Nosso, nós oramos dizendo: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós precisamos também parar para pensar que o próprio Senhor Jesus, mais uma vez, se manifesta contra cairmos em tentação. Não deixemos que isso aconteça. Mas também nós precisamos manter firme no nosso trabalho, na igreja, no trabalho secular. Mas esse trabalho tem que ser um trabalho feito com vontade, com desejo de fazer. Porque quando nós fazemos com vontade realmente, nós deixamos de transparecer uma subserviência, mas fazemos com que nós o façamos por amor. Nós não podemos deixar que o trabalho, tanto secular como na igreja, nos torne escravos dele. Porque as pessoas passam a não ter tempo para nada. Muitas pessoas perguntaram, e eu lembro de uma citação que eu vi esta semana, e o cristão perguntou para um outro cristão: como é que eu posso passar o dia todo orando? Porque no tema do quadriênio da SAF é orar sem cessar. E esse tema do quadriênio mexe assim com a gente. Então, orar sem cessar. Mas como é que eu posso? O que significa orar sem cessar? E a resposta que o questionado deu foi: você quer um exemplo? Se eu acordo de manhã, eu levanto e digo: obrigado, Senhor, por mais um dia que Tu estás me concedendo na Tua presença. Se eu chegar e for limpar o móvel, retirar a poeira do móvel, eu posso ali também chegar e dizer: Senhor, remove toda a impureza que está dentro do meu coração. Segundo, eu também posso, quando estou dentro de um ônibus, caminhando, olhando aquela multidão, eu posso simplesmente fechar os olhos, olhar para aquela multidão: Senhor, ajuda-me a ser diferente, que eu não venha a cair na tentação. Por isso, nós precisamos passar o dia orando. E eu tenho o hábito de dizer que tudo que nós fazemos, se nós chegarmos, você não precisa estar todo o tempo parando e dizendo:
em voz alta como os escribas e os fariseus, para poderem parecer que eram muito mais religiosos que os outros, orando alto para que todos na sinagoga os ouvissem. Mas você pode fechar os seus olhos. Muitos vão dizer, poxa, como é que esse cara consegue dormir dentro do ônibus? Às vezes a pessoa não está dormindo, está orando, intercedendo por todos que estão ali. Você pode ser, você pode fazer a diferença aonde você for. Mas cuidado, que tem algo que pode também fazer com que você peque. O dinheiro, a posse. Quando Satanás tentou Jesus, o que ele ofereceu a Jesus foi isso e disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Lá em Mateus 4, versículo 9, na tentação de Jesus, quando Jesus tinha jejuado 40 dias. A proposta foi: você domina tudo e eu te domino. É como nós vemos hoje. Tem sempre uma pessoa no domínio de tudo e alguém sendo dominado. E as pessoas estão fazendo isso da forma mais natural do que nós possamos imaginar. É isto que ele continua fazendo com milhares e milhares de pessoas pelo mundo. E é isto que Jesus nos adverte no versículo 24, no texto de Mateus que nós lemos nessa noite. Mateus 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O que nós mais temos visto é isso. São as pessoas querendo servir a dois senhores. Não pode. Jesus, ele tem que ser o Senhor da sua vida. Você tem que estar inteiramente sobre a soberania e submisso à vontade de Deus. Deus não divide o seu senhorio com nenhum outro. E ele ainda diz no verso 23, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Viver para fazer aquilo que o agrada, como um servo submisso e obediente, que deseja agradar ao seu Senhor. Isto dará plena alegria e realização à sua vida. Você está preparado para convidar Jesus para ser o Senhor sobre tudo na sua vida? Ou você está apenas de passagem? Não fique de passagem. Participe da vida de Jesus. Aceite Jesus como Senhor da sua vida, porque Ele é o Senhor da sua vida. Ter Jesus como Senhor é um privilégio de muitos, ou talvez de poucos, porque muitos serão chamados e poucos os escolhidos, porque não fazem a vontade de Deus. É um privilégio para sermos servos de Jesus. Nós somos acostumados a viver uma vida cheia de antigos senhores. E esses antigos senhores deixaram costumes em nós difíceis de serem esquecidos. São hábitos adquiridos quando vivíamos sob a sua escravidão. Não vamos muito longe, o próprio povo de Deus, vocês lembram? Estavam no deserto, Moisés os tinha liberto, e no meio do caminho, eles perguntaram: nos tiraste da escravidão do Egito para morrermos de fome, de sede aqui neste deserto? Melhor seria morrer lá no Egito mesmo, porque lá nós teríamos o que comer, o que beber. É isso que muitos pensam.
E muitos pensam que aceitar a Jesus não passará por enfermidades, não passará por momentos difíceis. Mas com Jesus é muito mais fácil passar. Sem Jesus se torna mais difícil, porque tudo é você reclamando, resmungando, dizendo que não tem mais jeito, que nada pode dar certo na sua vida. Mas Jesus mesmo disse: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu não sou eu, é Jesus que venceu. Ele venceu a tentação do pecado, ele venceu tudo aquilo que podia tirá-lo da presença do Pai. Jesus mostrou como homem, carne, nós podemos vencer também. O maior desafio que nós temos, e principalmente nos dias de hoje, é confiar inteiramente em Jesus. Nós precisamos conhecê-lo pessoalmente. Ninguém se submete a quem você não conhece. Você não pode se submeter a quem você não conhece. Jesus é conhecido em sua palavra e pode também ser conhecido pela sua fé. Quanto mais você conhecer a Jesus, mais você vai se submeter a Ele. Ele é o Senhor da sua vida. Se submeta a Ele, se entregue a Ele, confia nele. Nós precisamos depender dele, mas é difícil depender de outra pessoa. Principalmente quando nós estamos acostumados a prover as nossas necessidades, o nosso sustento. Muitos se acostumaram a fazer, eu só sei fazer assim. Não sabe viver o novo. O novo às vezes assusta. Mas você não. Você tem que saber que quando você aceita a Jesus, você aceita a servi-lo com toda dignidade. Não se esqueça disso. Aceitar a Jesus é segui-lo, respeitá-lo e amá-lo. E fazer a sua vontade. Aonde está registrado isso? Nas Escrituras. Do Antigo e do Novo Testamento. Nós estamos fazendo a nossa devocional pelo livro dos Salmos. E no livro dos Salmos, você vê que de lá já tem muitos salmos que são chamados os salmos messiânicos, já apontam para Jesus. Então você precisa fazer a vontade de Deus. Viver pela fé é reconhecer que nenhuma destas coisas pode lhe dar segurança. Você precisa passar a confiar totalmente na graça de Jesus Cristo, seja rico ou seja pobre. Filipenses capítulo 3, versículo 7 diz: mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Para exemplificar este senhorio, ele dá o exemplo das aves e dos lírios. Eles vivem inteiramente na dependência de Deus e vivem muito bem. Versículos 26, 28 a 30 do texto que nós lemos. E esta confiança em Jesus nos livra da ansiedade. Versículos 31 e 32 de Mateus 6. Quando ele diz: portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Aqui, muitos podem achar que, então vou ficar de barriga para cima, de papo para o ar. Não se trata aqui de um estímulo à preguiça ou à falta de prudência. Jesus não está criticando o trabalho, nem está condenando a poupança e a prosperidade. Ele está condenando o apego a estas coisas como um fim em si mesmas. Quando o trabalho e a prosperidade são fruto de uma vida de consagração a Ele e fruto de sua própria bênção, eles também fazem parte do reino de Deus e contribuem com Ele. São fruto da fé, da dependência de Deus. Por isso, meus irmãos, ore para as aves. Elas buscam
os alimentos longe, muitas vezes, da onde eles passam a maior parte do tempo. As aves migratórias, elas voam quilômetros e quilômetros para poderem conseguir viverem, se sustentarem em momentos difíceis. E nós, às vezes, precisamos olhar para dentro de nós e saber, precisamos mudar. Um estudo científico, isso aqui teve um pastor que a gente conversou, ele tinha eu achei muito interessante num sermão que ele pregou, e ele fala justamente sobre isso. Eu esqueci o nome dele, mas a gente estava numa comissão do Supremo Conselho. Estima-se que o trabalho de uma árvore grande para levar água e minerais do solo até as folhas em um dia é igual à quantidade de energia gasta por uma pessoa que sobe 300 baldes de água de 2 em 2 por uma escada de 3,5 metros. Mas apesar de todo este trabalho, eles não se estressam em busca disto. Eles estão confiantes. São pessoas que confiam no Senhor. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abalam, mas firmes para sempre. Permanecem firmes, estão firmes. Tudo passou. Civilizações passaram ali na região da Palestina, na região de Israel, aquela região toda do Oriente. Muita coisa passou, mas os montes Sião, Monte Sinai, os montes estão todos lá, com algumas diferenças, é lógico, porque existe o castigo da natureza, no sentido de desgastar algumas coisas. Mas eles continuam lá, firmes, e com a sua postura, que poucos podem ver. Portanto, meus irmãos, nós podemos concluir que aquilo que é importante vem primeiro. Isso define nossas prioridades. Você tem suas prioridades. Basta pensar um pouco e você verá que certas coisas ocupam suas preocupações e determinam seu comportamento de vida. Trabalho, o sustento da família, estudo, televisão, ganhar dinheiro, ter um corpo bonito e saudável, namoro, família, construção de uma casa, aquisição de um carro. Alguma coisa até está na sua lista de prioridade neste momento. Isto está ditando o seu ritmo de vida. E Jesus diz o quê? Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E o salmista diz: confia no Senhor e faze o bem. Assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Salmo 37, versículo 3 a 5. Confiar, acreditar, aceitar a vontade de Deus na sua vida. Deus é soberano. Deus, ele domina sobre todas as coisas. Se nós estamos aqui, é porque Deus nos criou, nos quer aqui. Muitos estarão entrando nessa questão de achar que nós defendemos isso ou aquilo. Que nós defendemos é a fé em Cristo Jesus. Nós precisamos ter Cristo em primeiro lugar, porque é Cristo quem nos liberta do pecado. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Nós agradecemos, Pai, por este momento tão maravilhoso que Tu nos concede. Agradecemos, Pai, porque Tu nos tem fortalecido a cada dia, Senhor. E cada dia que passa, Senhor, nos sentimos melhor, Senhor. Nos sentimos porque a Tua presença santa e bendita nos consola, nos conforta e nos ensina que nós devemos ser dependentes de Ti, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, a Tua igreja espalhada por toda a terra, Senhor. E eu te peço, Senhor,
pela Igreja Presbiteriana do Brasil em Jardim América, Senhor Deus, cada membro, Senhor, daquela igreja, cada jovem, cada criança, cada pessoa idosa, Senhor, que ali tem, Senhor, que possam ser fortalecidos por Ti, Senhor, e que nesse momento de pandemia possam estar sendo guardados, protegidos por Ti, sendo mantidos por Ti, Senhor, que não venham a se desanimar. São mais de 83 dias, Senhor Deus, de isolamento, mas são 33 dias, Senhor, 83 dias em que nós podemos ver que a Tua mão nos sustenta. Passamos por muitas coisas, Senhor Deus, nesses dias, mas Tu nos sustentaste, ó Pai. Agradecemos pelos médicos, Senhor Deus, que estão espalhados pelo mundo, pelo Brasil, Senhor, cuidando dos enfermos, principalmente deste vírus que aí está. Agradecemos pela médica, Senhor Deus, e pelo médico que cuidou de nós quando nós estávamos com esta enfermidade, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Passamos a palavra ao presbítero Rafael, que estará encerrando para o encerramento do culto desta noite. Bom, meus irmãos, vamos entoar o hino de número 104 e logo em seguida a gente dá os avisos, faz os agradecimentos e vamos seguir com o nosso trabalho. Quase que não sai. Hino 104, Linda Melodia. Sempre cantarei.
Só um instante, meus irmãos. Eu acho que eu não tenho digital aqui no dedo, viu? Porque não vira. Agora sim. Olha só! Os agradecimentos. Os bastidores. Bastidores hoje está completo, hein? Toda uma assessoria hoje aqui. Vamos agradecer aos irmãos. Paulo Júnior, já vou logo agradecendo, porque no domingo passado eu não falei seu nome, mas agradecemos ao nosso irmão Paulo Júnior, que esteve conosco, provavelmente sua esposa. Deus abençoe. Milcinho, Cíntia, Deus abençoe a todos. Afrânio, Marleide, família, Deus abençoe. Nossa irmã Ana Paula, Larissa, Rejane, Irene, William, a Cristiane, a tia Vânia, Eunice, toda a família do nosso amado pastor Ananias está nos assistindo. Rafael Fernandes, Rian, abraço no Aldenor, na Rita e no Renan. Luciana Vilela, minha amiga. Dona Cláudia e Zé, abraço nos irmãos. Família do Flávio Lourenço, abraço ao povo da Bela Vista. Tia Helena, Lindiel, Manisley, Norivalda, Zé Maria. Zé Maria tá bem pertinho do nosso churrasco, hein? Estamos já chegando aí. Evandro, Débora, abraço na nossa irmã Sandra. E um cheiro na Larinha. E um cheiro na Esteves. Que Deus abençoe. Bom, meus irmãos. Ana Paula. Ana Paula, falei. Tia Vânia, cheiro do Vinícius. Quero agradecer com relação ao nosso retorno às atividades no templo. Vamos aguardar o que é que o governo vai nos dizer essa semana. Provavelmente, próximo domingo ou domingo subsequente, estaremos na igreja em número reduzido, pois só poderá ter no máximo 20% da capacidade. E tem toda a questão do distanciamento social que tem que ser respeitado. E deixa eu ver. Não. Ô Mirta, Caio, família e Mirna, Deus abençoe. E aos irmãos que fazem parte do grupo de risco, nós vamos fazer um esforço para fazer também uma transmissão ao vivo lá da igreja, para que a gente consiga fazer com que os que não poderão ir, por fazer parte do grupo de risco, ou por alguma doença crônica, ou por idade, ou por qualquer motivo, nos esforçaremos para, assim que estiver no templo, fazer também uma transmissão lá do templo, tá certo? Para que todos possam estar acompanhando a pregação, acompanhando os trabalhos da igreja, e assim todos possam participar, por mais que seja virtualmente. Vou passar a palavra ao pastor, que impetrará a bênção e o tríplice amém. Tá certo? Que Deus abençoe a todos e que todos tenham uma boa semana. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, o poder e as consolações eternas do Espírito Santo, repouse e permaneça sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém.